São coisas que quando a gente vai escutando ao longo da infância, ao longo da vida, a gente vai carregando com a gente, né? Então, provavelmente ela nunca vai esquecer desse comentário. Ainda que a família tenha conseguido amenizar, Sim. ela vai ficar com isso na cabeça. Tanto que quando ela chega no concurso de beleza, que ela vai, né, conversar com a ganhadora, ela pergunta: você come sorvete? Olá, meu nome é Raquel. Eu sou Emira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai fazer a análise de um filme que muita gente fala. Eu não tinha visto até então, apesar de ser um filme velho, que é Pequena Miss Sunshine. Eu já tinha visto, mas não lembrava de nada. Chorei a beça. Mas é muito bom o filme, muito legal. Então a gente vai falar de 2 pontos, né? Hoje, sobre esse filme, 2 pontos principais. O primeiro ponto é falar da família. Falar principalmente do pai, que é um homem insuportável. Então ele é meio coach, né? Ele tem um pouco uma pegada aí de vencedores, perdedores e tudo mais. Então tudo para ele se resume a força de vontade, disciplina, querer fazer dar certo. Ele cria, né, 9 passos para alcançar o sucesso. E aí o discurso dele fica muito complicado, fica muito desagradável, não saudável insuportável. também, porque ele vai passando por aí. Então ele vai construindo toda essa ideia de que qualquer pessoa que sai do esperado, que desiste de uma ideia, que deixa de fazer alguma coisa, ou, sei lá, qualquer coisa. Que não siga lá os tais 9 passos exatamente. que ele criou. Acreditar, sabe? Confiar que vai dar certo, aquelas coisas bem que a gente vê aí pela internet. Ele diz que é perdedor. Só é vencedor quem tá ali se esforçando, sabe? Bem romantizando o sofrimento. Exato, né? E aí acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui, não existe essa ideia de ser um vencedor ou ser um perdedor, né? Como se fosse um grande rótulo que você carrega pro resto da sua vida e que se você venceu numa situação, você é vencedor em todas elas, né? Ou se você cumpre lá os tais passos que ele estabeleceu, você vai ser um vencedor. Em algum momento, aliás, ele ao longo do filme vai várias vezes definindo o que é vencedor, o que é perdedor, né? Quando eles estão lá sentados à mesa e ela pergunta sobre os paradrapos no tio, ele vai e diz que o tio é um perdedor, né? Diz pra menininha, o tempo inteiro que ela não pode ser uma perdedora, que ela, a gente vai pro concurso de beleza, você vai ganhar o concurso de beleza? E ela diz, vou, então, isso é um vencedor? Então ele fica o tempo inteiro trabalhando com essa ideia de vencedor, mas tem um momento em que o pai dele, né, vai explicar pra menina o que é, ela pergunta, em algum momento não me lembro a pergunta que ela faz, mas o que era ser vencedor. E aí o avô, ele tem uma definição que também não tá 100% correta, mas que pelo menos é mais próximo daquilo que hoje a gente sabe, né, que faz sentido pensar. Sim, na verdade ele fala do que é um perdedor, né? Então ele fala que o perdedor é aquele que nem tenta. E assim, se você for parar pra pensar, essa é uma ideia muito mais saudável do que você pensar que o perdedor é qualquer pessoa que não é vencedor, né? Então, mas a gente também tem algumas nuances aí, claro. Né? Então, assim, a gente tem pessoas que não tentam, por exemplo, porque tem um transtorno de ansiedade, e a ansiedade atrapalha muito, porque tem qualquer outro tipo de dificuldade que não permite que a pessoa chegue a tentar. Né, de vida, que impossibilita que ela tente alguma coisa. Exatamente. Aquela ideia as mesmas 24 horas não funcionam igual para todo mundo, né? Então, como é que a gente vai dizer que uma pessoa nem tentou simplesmente porque ela não quis, se a gente não sabe todo o contexto dela? Então, é uma definição um pouco melhor, mas ainda é uma definição um pouco problemática. Sim. Então, para ficar muito claro, gente, esqueçam, abandonem essa ideia de vencedor-perdedor e a ideia que vem logo em seguida junto, que é o forte e o fraco. Isso não faz nenhum sentido, tá? A questão é, a gente vai tentar se dedicar para atingir os nossos objetivos, mas entendendo que nem sempre isso vai passar só por aquilo que a gente quer. Força de vontade sequer existe, se a gente pudesse falar assim, né? Conceitualmente, a gente sabe que várias coisas determinam ou implicam no nosso comportamento e a força de vontade ou o que a gente quer é das menores, né? Então, tem vários outros fatores do contexto que vão atuar sobre o nosso comportamento, né? Então, esquece essa história de vencedor e perdedor. Exatamente. Mas o pai não para por aí. Não, o pai não para por aí, não. Porque se parasse, né, estaríamos no lucro. Então, ele, além de não ser saudável nesse aspecto, ele também não é saudável em outro aspecto, que é o aspecto da estética, da beleza, dos padrões. Então, a cena mais impactante pra mim, que eu acho que é a mais impactante mesmo do filme, quando eles estão sentados para tomar café durante a viagem, e todo mundo vai pedindo
coisas que são diferentes do normal, porque afinal estamos numa viagem, vamos tomar café numa lanchonete, né? Eu vou pedir o que eu como todo dia, torrada com café com leite. Então a menina pede o waffle com sorvete e tudo, com calda, eu acho. E aí ele vira pra ela e ele começa, né? Você não gosta daqueles programas de Miss? E aí ela fala, gosto. Você acha que Miss toma sorvete do café da manhã? Ou toma sorvete ponto? E aí ele começa a entrar na cabecinha dela, né? De 7 anos de idade. E aí ela começa a ficar meio encucada, aí quando chega a comida, ela pergunta, alguém quer comer meu sorvete? A sorte é que o resto da família vai tentando dar uma amenizada na coisa, né? Brincando, mas vai. No final ela come o sorvete dela, enfim, e tudo. Mas são coisas que quando a gente vai escutando ao longo da infância, ao longo da vida, a gente vai carregando com a gente, né? Então, provavelmente ela nunca vai esquecer desse comentário. Ainda que a família tenha conseguido amenizar, Sim. ela vai ficar com isso na cabeça. Tanto que quando ela chega no concurso de beleza, que ela vai, né, conversar com a ganhadora, ela pergunta, você come sorvete? E aí a ganhadora diz que come, não é exatamente sorvete, né, quando ela fala, mas a menina não entende. E aí ela fica super satisfeita. Então essa cobrança com o corpo demonstrada no filme, né, ela é muito, muito, muito comum ainda hoje. Sim. E é fundamental também que a gente pare de fazer isso com as crianças, porque elas vão crescer enquanto adultas, se cobrando também, tendo padrões ruins com a própria alimentação, com o próprio corpo, ou seja, com muito sofrimento. Sim. E a gente tem que entender que existe um equilíbrio, né? No filme, o que parece, isso é um parêntese que, quando eu estava assistindo, eu pensei, já tinha esquecido, lembrei agora. Não me parece que eles têm uma alimentação saudável no geral. Então, quando eles jantam é frango frito, e aí o avô fala, nossa, todo dia é frango frito, ele reclama e tal. Então, parece que eles comem comidas não muito saudáveis com alguma frequência. Tudo bem, o frango frito é servido com salada, podemos dizer que há um equilíbrio. Mas comer frango imerso no óleo, porque o frango frito nos Estados Unidos é assim, né? Todos os dias, não é uma coisa muito boa para a saúde. Não estou falando nem de questão estética, estamos falando de saúde. Então, quando eu falei, né, que numa viagem você tomar um café da manhã, um waffle, sorvete, não sei o que, tá tudo bem fazer isso de vez em quando, mas por conta de saúde. No caso dela, eu ficaria mais preocupada nesse contexto, porque ela tem 7 anos e ela parece comer muitas coisas que não são muito saudáveis, e pensando agora na aparência física, ela tem uma barriguinha, né? E a barriguinha, ela pode não ser saudável também, em alguns contextos, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aqui, gente, só para deixar muito claro, né? Porque a gente vê muito, muito discurso por aí que fala de saúde, mas na verdade está falando de estética. Exatamente. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando, sim, da importância da alimentação saudável, de uma alimentação balanceada, mas entendendo que dentro de alimentação saudável também cabe o espaço para o doce, para o lanche, para o frango frito, né? Isso está dentro do estar balanceado, porque a gente precisa comer vegetais, a gente precisa comer, porque, né, precisa de fibra, precisa de vitamina, então isso precisa estar dando a gente. A gente sabe que a gente não pode comer muita gordura, né, não pode comer todas as refeições, porque isso vai afetar quando a gente for adulto, enfim. Essas questões são importantes da gente entender, mas não estamos fazendo aqui uma apologia estética disfarçada por preocupação com saúde. É de fato preocupação com saúde e não tem estética envolvida, né? Exatamente. Especialmente em crianças, né? Que ainda vai passar pela puberdade, ainda vai crescer, né? Ela é muito pequenininha no filme. Exatamente, tem toda a questão de metabolismo, enfim, várias coisas aí envolvidas. E um último ponto também dessa parte família, né? Que tem uma conversa que a gente já não lembra mais quem teve no filme, que é sobre o desistir. Sim, a diferença entre desistir e seguir em frente. Então, a gente acha que a conversa é com o irmão dela, por conta da questão o tio e o irmão, né? Mas a gente não sabe quem falou o quê. Porque ele tem que desistir, tem que deixar para lá a ideia dele de ser piloto, porque ele é daltônico, ele descobre que ele é daltônico no filme. E daí ele fica muito mal, óbvio, era o sonho dele, era o que ele queria fazer da vida, mas vem um pouco essa ideia de, assim, ele não estava desistindo do sonho dele, ele precisou recalcular a rota, porque apareceu um obstáculo no caminho que não tem como ele ultrapassar, ele não tem como deixar de ser daltônico. Então, ele precisa aceitar esse obstáculo como algo que não vai ter como passar. No máximo, ele vai conseguir contornar, tentando fazer alguma outra coisa, que é o que ele fala depois, que eu posso tentar outras opções. E aí, eu não estou desistindo, porque aí vem a ideia do perdedor, vem a ideia do ser fraco. Eu estou sendo fraco porque eu estou desistindo no primeiro obstáculo. Mas, caraca, qual é esse obstáculo? Eu preciso olhar. Então, eu preciso, às vezes, sim, recalcular, porque aí sim eu vou estar sendo
forte, corajoso, eu vou estar sendo inteligente, se eu puder dizer assim, e seguindo em frente e tentando ver outras opções. Porque se eu ficar presa naquela, eu provavelmente vou ficar em depressão, provavelmente vou ficar parado na vida, não vou conseguir fazer mais nada. Puramente para não ser fraco de dizer que eu desisti do meu plano, do meu sonho, da minha ideia. Então, como quase tudo na vida, desistir é ruim? Depende. Em algumas situações, saber desistir, saber abandonar a ideia inicial e traçar outra é extremamente fundamental para o nosso bom funcionamento. E agora vem o segundo tema, talvez importante, que a gente até começou a falar, que é o tema beleza, né, dentro do filme. Não apenas a relação familiar, mas a beleza como um todo, principalmente ali materializado pelo concurso de beleza, né? Bom, já começa por aí que concurso de beleza para criança devia ser proibido. Exatamente. Qualquer concurso de beleza devia ser proibido, mas para criança, de 7 anos de idade, de qualquer idade, enfim. E aí o que mais chama atenção é como que quando vão aparecendo as meninas, elas vão sendo apresentadas, eu esqueci o nome da menininha, a menininha do filme, ela é a única que continua sendo uma criança, continua parecendo uma criança. Inclusive foi preparada, não foi preparada para o concurso, né? Porque eles foram, ela é uma criança, então ela vai competir lá como uma criança, né? E você vê que todas as outras meninas não, as meninas estão mil e uma maquiagens e roupas e não sei o quê, e ela tá lá só botando o maiôzinho dela e a faixinha no cabelo, enfim, coisas bem naturais do vestuário dela. Exatamente. E aí, por que o concurso de beleza ele é problemático, especialmente para as crianças? Porque nessa idade a gente está formando, como a gente já falou em outros vídeos, nossas ideias sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as relações. E aí você imagina, né? Ela já começa a se comparar. A partir do momento que ela chega ali e ela vê as outras meninas, ela vê que ela é a única que é diferente. Tanto que ela até olha a barriga, né? Tenta ficar toda durinha, assim, como as outras meninas. Ela começa a tentar mudar o jeitinho dela ali por conta do que ela tá vendo. Ela não imaginava que fosse ser assim, eu acho, porque acho que o primeiro concurso que ela participou não devia ser tão caricato dessa forma. E aí a própria família também, né? O pai, o irmão, começam, não, ela não pode participar, ela vai passar vergonha, não. E ela começa a ver essa movimentação toda, ela começa nesse processo, e a gente já falou aqui também um monte de vezes como que a comparação, ela é ruim, né? Ela ativa na gente, né? Muita autocrítica. Sim, e competição e várias coisas que mais atrapalham a nossa vida do que ajudam. Sim. Né? E a própria negativa deles, né, dela querer participar, eu acho que é um ponto importante da gente pensar ali, que de fato faz sentido. Existe uma preocupação genuína com como ela vai lidar, porque ela não estava vendo nenhuma das meninas competindo. Então, quanto ela ia lidar com ver que a apresentação dela era tão discrepante das outras meninas, mas ao mesmo tempo eu fiquei na dúvida se era só uma preocupação genuína com ela ou se tinha também um pão de vergonha. Eu acho que é muito por conta da história do pai. Ele começa a ver as outras meninas e a gente vai vendo que ele vai ficando envergonhado do que a filha dele vai apresentar, embora eles não saibam, né? Só o avô sabia a coreografia, mas eles sabem que ela não se preparou, não tinha roupa para aquilo, né? Não cantava como as outras meninas. Então, assim, ao mesmo tempo que estava adequado eles não quererem que ela participasse, quando eles viram como era, eu acho que o principal ponto ali não era protegê-la dessa competição, mas era mais estar com vergonha de como ela ia se comportar. Sim, exatamente. E acho que um outro ponto legal, importante, é quando ela tá na noite anterior, né? Não. Acho que na noite anterior ela tá conversando com o avô no quarto e ela se emociona e ela pergunta pra ele, eu sou bonita? E aí ele reafirma, né? Ele fala que sim e tudo mais. E a gente acaba voltando um pouco aí, pegando esse gancho do pai com vergonha, que ela fala pro avô que ela não quer perder, porque o pai odeia perdedores. Então, ele meio que dá uma reforçada nisso também quando ele entra nesse desespero e a gente vê que ela vai ficando nervosa quando ela vê que ele tá ali falando com a mãe, que ela não pode participar, porque eles tentam ir um pouco mais para trás, mas ela consegue ouvir o que eles estão falando. E nisso, ela começa a ficar mais insegura ainda. É que ela decide ir, porque tem o compromisso, né, com o avô, tem toda a questão da dança, que eles treinaram juntos e tudo. E é com a convicção dela, né, de ir lá e fazer o que ela foi lá para fazer, também que a família consegue apoiá-la no final. Sim, aliás, é uma cena muito bacana. É uma cena muito bacana, né? Que eu achei muito. E tem um ponto também sobre essa apresentação dela, né, que choca todo mundo, e é o que a gente estava falando aqui, apesar de ter uma música que é muito sensual,
a dança em si não estava sensual, porque ela não era sensual, era uma menina É uma criança. e não estava com uma roupa sensual, né? Apesar daquele momento que ela tira a calça e tal, mas assim, não tinha nada muito sensual ali, porque claro que o avô errou na apresentação, óbvio, mas não tinha nada muito chocante. Mas com certeza ela só foi impedida de estar ali, enfim, porque ela já era uma menina que destoava demais. Porque, por exemplo, as outras meninas de biquíni, elas estavam muito mais sensuais, né? Porque estavam andando de biquíni ou cantando como mulheres e não como meninas, do que a dança dela. Então, acho que a dança dela só choca porque as pessoas, a pessoa, né, aquela mulher desde o começo que não queria deixar ela se inscrever, já está irritada com eles. E aí, quando ela faz aquilo, o que faltava, a gotinha d'água para ela ir lá e tentar tirar a menina do palco. E aí vem, né, a redenção do pai e toda a família, que é dançar com ela. Né? Aí é uma experiência muito, muito legal, porque eles passam a se divertir ali. E aí é muito legal essa sacada do filme, né? Porque passa a ser um momento da família, em que eles de fato estão apoiando ela ali, né? Dando suporte para ela naquele momento. E até o irmão, que é extremamente fechado, né? Não falava com ninguém, também vai no palco e começa a dançar. Então é uma parte muito interessante do filme, né? Vale muito a pena assistir. Recomendo. É um filme ótimo, é um filme antigo, mas é um filme muito legal para a gente discutir, principalmente essas questões que a gente trouxe, que ainda permeiam muito a gente. Essa ideia de ser forte, de ser vencedor, de ser fraco, de não poder desistir, e também essas relações com a beleza que ainda assombra muita gente. E hoje em dia até muito mais homens também, né? Antigamente era fantasma de muitas mulheres, mas hoje também muitos homens são aterrorizados pela questão da estética. Sim, exatamente. Gostou do filme? Gostou da nossa análise? Comenta aqui pra gente. Tem alguma coisa? Ai, Mira, fala mais desse assunto. Raquel, deixaram passar isso? Manda aqui pra gente. Ou então chama a gente no direct, vai lá nos nossos perfis. Sempre aparece aqui no início do vídeo o nosso Instagram. Então conversa com a gente, deixa comentário, curte o vídeo, compartilha. Ativa as notificações e até a próxima. Até!